Oi! Esse vídeo é sobre resiliência. Resiliência é um conceito da física muito utilizado na engenharia e na arquitetura para definir, para avaliar os materiais. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o vidro é um material que tem uma baixa resiliência porque ele não tem uma grande resistência, ele se quebra, ele se parte, se ele é destruído, né, facilmente. E a borracha, por exemplo, é um material que tem excelente resiliência porque é um material que é, como eu disse, bastante resistente, né, que suporta pressões e dificuldades sem ser destruído, sem se destruir. Então, trazendo para ser humano, né, a psicologia aproveitou esse conceito da física e trouxe esse conceito de resiliência para o ser humano. Então, a gente pode dizer que existem pessoas que têm baixa resiliência, existem pessoas que têm média resiliência e existem pessoas que têm alta resiliência, ou seja, pessoas mais resistentes, mais fortes ou mais frágeis do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Eu gosto de comparar a resiliência, demonstrar, na verdade, a resiliência com as bolinhas de borracha. Uma bolinha de borracha como essa aqui. Se você pega uma bolinha de borracha dessa e você comprime ela, você pressiona ela, você aperta ela, quer dizer, como se ela estivesse sofrendo, vamos dizer assim, um trauma, né? Como os que a gente passa na vida, né? A vida às vezes traz para nós, para todos nós, seres humanos, a gente passa por alguma situação traumática. Se você tiver uma boa resiliência, como essa bolinha de borracha, passado o trauma, você vai, se recompor e voltar a ficar inteira. Se você for frágil, se você for de vidro, você acaba rompendo, né, facilmente, né, sendo até destruído facilmente. Então, é possível a gente melhorar a nossa resiliência. Como é que é formada a resiliência? Na verdade, existem coisas que a gente traz quando a gente nasce, o temperamento da gente, né, algumas partes do que nós somos a gente herda da genética, mas na verdade a resiliência ela é construída, na verdade, desde a infância. Então, uma pessoa que é muito protegida, que é muito mimada, ela tende a se tornar um adulto frágil, um adulto de vidro, né? Então, uma pessoa com essas fragilidades, ela não consegue suportar bem, superar e transpor os obstáculos e dificuldades, às vezes, naturais da vida, né? Então, eu exemplifico isso bem com aquela história, faço uma analogia com aquela história dos 3 porquinhos, sabe? As 3 casas daquela história dos 3 porquinhos, o lobo mau queria destruir, né, pegar os 3 porquinhos, e eles estavam escondidos a princípio numa casa de palha. O lobo mau sopra a casa e a casa se desfaz, né? Os porquinhos conseguem correr e entram numa casinha de madeira, e lá dentro dessa casinha de madeira o lobo mau dá um sopro e ele não consegue derrubar a casa, mas depois que ele dá uns 2 ou 3 sopros, a casa acaba também caindo, acaba se destruindo, porque ele sopra forte. E aí os porquinhos conseguem correr mais uma vez e vão para uma casinha de tijolo, e lá na casinha de tijolo eles estão seguros e o lobo mau não pega eles. Então, eu gosto de exemplificar assim, para a gente falar do grau, né, de resiliência de cada pessoa. Existem pessoas que têm uma baixa resiliência, que têm uma fragilidade emocional tão grande, que às vezes um pequeno sopro, né, uma pequena dificuldade, um obstáculo relativamente pequeno, embora a gente não tenha como dimensionar a dor para cada um, porque cada um, como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Só cada um sabe, mas na verdade existem pessoas que às vezes diante de uma situação que não é nem tão séria, nem tão grave, elas têm uma fragilidade tão grande que elas se desmancham e se desmontam, e às vezes inclusive querem até se autodestruir, enfim, ou ficam realmente entrando num processo de depressão grave porque tem uma baixa resiliência. Existem pessoas que têm média resiliência e seriam como a casinha de madeira, e existem pessoas que têm bastante resiliência, são muito fortes, muito resilientes, e essas pessoas, elas são como a casinha de tijolo, elas conseguem passar pelos obstáculos da vida, passar pelas dificuldades. Claro que elas se abalam, não é? Uma casa que dá uma tremida e racha as paredes, por exemplo, num terremoto, né? Mas ela não cai,
ela fica firme. Então todos nós passamos por dificuldades, por obstáculos, e a gente precisa conseguir aumentar a nossa resiliência. A própria dificuldade, o que faz aumentar a resiliência? A própria dificuldade e a própria superação da dificuldade vai mostrando a pessoa, vai tornando ela mais forte. É como a gente exemplificar também com os calos nas mãos, né? Uma mão que trabalha bastante, uma mão que pegou bastante na enxada é uma mão calejada. Quer dizer, a gente vai ficando calejado pelo próprio sofrimento, pelas próprias dificuldades. Então a gente diria assim, então é bom você sofrer porque você fica mais resiliente? Não, não é bom sofrer. Claro que não é bom sofrer, mas uma parte positiva da gente passar por dificuldades e superá-las e sobreviver a elas é que a gente fica mais forte, fica mais resiliente. Mas a gente pode também conseguir trabalhar a resiliência trabalhando alguns pontos em nós mesmos, né? Como o sentido da vida, a gente pode trabalhar a autoestima, né? Um fortalecimento realmente emocional. Existem técnicas que a gente pode estar utilizando, que a psicologia utiliza, que podem ajudar você a se tornar mais forte e mais resiliente. Então você que tem baixa resiliência, ou você que nesse momento está passando por uma tsunami, né, por um terremoto, por um momento muito difícil, né, e que você não está conseguindo superar suas dificuldades, eu quero convidar você para participar do treinamento online. A gente está com um treinamento online, que é um acompanhamento de 1 ano. A gente vai ficar 12 meses acompanhando você em encontros em grupo, num grupo fechado, dentro do Facebook, e também com orientações e atendimentos individualizados. Esse treinamento vai durar 1 ano e aí você vai poder ser assim assistido e acompanhado. O treinamento é todo online, mas a gente vai assim apoiar você e ajudar você a superar depressão, insônia, síndrome do pânico e outros transtornos ansiosos. A gente vai fazer esse acompanhamento, como eu disse, durante 1 ano, ajudando você a aumentar, a fazer crescer a sua resiliência, a sua capacidade de enfrentar os problemas. Eu costumo dizer que o problema não é o problema, mas é a forma como a gente lida com ele. Então a gente vai ajudar você nesse treinamento a lidar melhor com os problemas e as dificuldades que você tem. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!